Encontre uma posição confortável, sentada, com a coluna suavemente ereta ou deitada com o corpo inteiramente apoiado. Feche os olhos com delicadeza ou pouse o olhar no chão sem focar em nada. Faça uma respiração profunda, inspire pelo nariz, devagar, e deixe o ar descer até o seu abdômen. E expire pela boca com um sopro longo e silencioso. Mais uma vez, inspire e expire. Sinta o ritmo do seu próprio corpo. Ele já sabe o que fazer. Você só precisa acompanhá-lo. Antes de começar, quero te dizer algo. Você não precisa ser uma comunicadora perfeita para estar aqui. Você não precisa nunca ter encontrado as palavras certas na hora certa. Basta trazer a vontade sincera de se expressar de um jeito que te respeite e que respeite quem está do outro lado. E isso, por si só, já é um ato de profunda maturidade emocional. Traga atenção para o seu corpo antes de qualquer palavra, antes de qualquer conversa. Existe um corpo que sente, e o corpo sempre fala primeiro. Escaneie gentilmente. Comece pelos pés, pelo contato com o chão ou com a superfície onde estão. Suba pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas. Observe sem pressa. Chegue ao abdômen, sinta a respiração movendo essa região. Quantas vezes você sentiu um aperto aqui antes de uma conversa difícil? Aquela contração que avisa, isso importa para mim. O corpo conhece as suas necessidades antes da mente formular as palavras. Suba para o peito, o coração. Coloque a mão aqui por um momento. Esse é o lugar onde você guarda o que realmente quer dizer. Antes que o medo, a vergonha ou o hábito de ceder traduzam de outra forma. Suba pelo pescoço até a garganta. A garganta é um dos lugares mais sensíveis do corpo emocional. Ela é a ponte entre o que você sente e o que você fala. Perceba como ela está agora. A atenção, aperto, abertura. Apenas observe com curiosidade, sem julgamento. Chegue à mandíbula. Quantas palavras sua mandíbula segurou? Quantos nãos engolidos? Quantas verdades que ficaram para depois? Solte levemente. Deixe os dentes se afastarem um pouquinho e o rosto inteiro amolece. Com suavidade, convido você a se perguntar, não para responder agora, mas para sentir. Como eu costumo me comunicar quando algo me incomoda? Observe sem julgamento o que surge. Talvez você perceba que tende a calar, engolir, ceder, esperar que a outra pessoa adivinhe. Talvez perceba que às vezes explode e depois sente culpa pela intensidade. Talvez alterne entre os dois. Talvez evite o conflito a qualquer custo, mesmo que isso custe a si mesma. Nenhuma dessas respostas é errada. Elas são padrões aprendidos, estratégias que o seu sistema nervoso desenvolveu para te proteger. Em algum momento, em alguma relação, elas fizeram sentido. Hoje,
Você estará aqui para aprender novos caminhos. A comunicação assertiva não é agressividade, não é gritar para ser ouvida, é falar com clareza, com respeito e com presença, expressando o que você pensa, sente e precisa, sem se apagar e sem apagar o outro. E a comunicação não violenta, desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, nos convida a olhar para 4 elementos que mudam tudo: o que eu observo, o que eu sinto, o que eu preciso e o que eu peço. 4 perguntas simples que criam pontes onde antes haviam muros. Vamos explorar cada uma dessas pontes agora, com presença e cuidado. A primeira ponte, observação. Quando me comunico de forma assertiva, eu descrevo o que aconteceu, não o que interpretei, não o que julguei, não o que acho que a outra pessoa pretendia, apenas o fato. Não, você nunca me ouve. Mas quando eu estava falando e você olhou para o celular, eu percebi que a conversa foi interrompida. Observe agora. Você tem o hábito de comunicar fatos ou julgamentos? Há uma diferença enorme entre os dois. O fato convida ao diálogo. O julgamento convida à defesa. Respire. A segunda ponte, sentimento. Depois de observar, você nomeia o que sentiu. Não o que você acha que o outro fez, mas o que você viveu por dentro. Eu me senti invisível. Eu me senti sobrecarregada. Eu fiquei com medo. Eu me senti solitária nisso. Nomear sentimentos é um ato de coragem, porque exige que você primeiro os reconheça em si mesma. E isso nem sempre é fácil para quem aprendeu que sentir demais é fraqueza, mas sentir é humano, e nomear o que você sente é a forma mais direta de se fazer real para o outro. Respire. A terceira ponte, necessidade. Por trás de cada sentimento há uma necessidade. Quando você se sente invisível, talvez a necessidade seja de presença, de reconhecimento, de conexão. Quando se sente sobrecarregada, talvez a necessidade seja de apoio, de parceria, de descanso. A comunicação não violenta nos ensina que os conflitos raramente são sobre o evento em si. Eles são sobre necessidades não atendidas. E quando você consegue nomear a sua necessidade sem atacar o outro, você abre uma porta que o confronto costuma fechar. Pergunte-se agora, com gentileza, qual é a necessidade que mais frequentemente fica sem voz em mim? Respire, deixe a resposta surgir do corpo, não da mente analítica. A quarta ponte, pedido. Por fim, após observar, sentir e reconhecer a necessidade, você faz um pedido. Não uma exigência, não uma ameaça velada. Um pedido claro, concreto e possível. Você poderia deixar o celular de lado enquanto conversamos? Preciso que a gente divida essa tarefa de outro jeito. Posso te pedir para me avisar quando eu precisar de tempo sozinha? Um pedido respeita a liberdade do outro de dizer não, e por isso, paradoxalmente, tem muito mais poder do que qualquer exigência. Agora, vou te convidar para uma visualização. Feche os olhos um pouco mais fundo. Imagine que você está em um lugar tranquilo e seguro. Pode ser um jardim, uma varanda, um espaço iluminado que te traz paz. O ar é suave, você está inteira aqui. À sua frente,
Aparece alguém com quem você tem ou teve uma comunicação difícil. Não precisa ser a situação mais pesada, apenas uma que ainda carrega um resíduo dentro de você. Observe essa pessoa, ela também tem um mundo interior. Ela também tem necessidades que nem sempre sabe nomear. Ela também, à sua maneira, está tentando ser vista. Agora, respire fundo e com voz calma e clara, a voz que vem do seu centro e não do seu medo, imagine dizer: quando aconteceu, eu senti, porque para mim é muito importante e o que eu preciso é. Observe como seu corpo responde a essa imagem. Talvez haja um pouco de medo ainda, talvez uma leveza surpreendente, talvez os dois ao mesmo tempo. Acolha tudo. Perceba que falar com honestidade não significa garantir que o outro vai entender imediatamente. A comunicação assertiva não é uma fórmula mágica que resolve tudo. Ela é uma escolha de integridade, de ser fiel a você mesmo, enquanto permanece aberta ao outro. E isso, por si só, já transforma a relação, porque quando você fala com presença, você convida o outro a fazer o mesmo. Coloque as mãos sobre o coração agora. Sinta o calor das suas próprias mãos, respire com calma, repita internamente no seu ritmo: minha voz merece ser ouvida, inclusive por mim. Posso expressar o que sinto sem atacar e sem me apagar. Minhas necessidades são válidas e merecem ser ditas. Posso discordar com respeito e continuar sendo amada. Quanto mais honesta eu for, mais inteira eu me torno. Deixe cada frase pousar, não como um slogan, mas como uma verdade que você está, aos poucos, aprendendo a habitar. Antes de encerrar, convido você a um pequeno exercício para levar consigo. Na próxima vez que você se sentir desconfortável em uma situação, antes de falar ou antes de se calar, faça uma pausa de 3 respirações e pergunte-se: o que eu observo de fato? O que eu estou sentindo? Qual é a minha necessidade? O que eu posso pedir? Você não precisa ter as respostas perfeitas, você só precisa da pausa, porque a pausa é onde a sua consciência vive, e é de lá que a comunicação mais verdadeira nasce. Agora, gentilmente, traga a atenção de volta para o ambiente ao seu redor. Sinta o peso do seu corpo na superfície. Mova os dedos das mãos e dos pés com suavidade. Respire fundo, inspire pelo nariz, encha completamente e expire pela boca, devagar. Quando estiver pronta, abra os olhos, olhe ao redor sem pressa. Perceba onde você está e perceba que você é um pouco diferente de quando chegou. Você acabou de praticar algo que vai muito além da comunicação. Você praticou se conhecer o suficiente para se dizer. E esse é um dos atos mais revolucionários que uma pessoa pode fazer. A sua voz não é demais, ela nunca foi. Ela estava apenas esperando que você aprendesse a confiar nela. Fale com presença, com verdade,
com amor por você e pelo outro. Essa é a comunicação que constrói.